Minha formação, ela passa pela Assembleia de Deus, ela passa pela Igreja Batista e passa pelas comunidades, né? Sempre fui muito envolvido com missão também, e a teologia, para mim, ela tem que ser muito prática, né? Ela tem que ser a teologia, para mim, ela tem que ser uma ferramenta do dia a dia, ela não pode ser uma coisa, assim, teórica, para a gente ficar elocubrando. Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver ouvindo, dá um sinal aí, tá? Que eu né? Que bom. Então, a teologia, para mim, ela tem que ser uma coisa prática do dia a dia, porque eu tenho a minha característica de ser uma pessoa prática, de ser uma pessoa do momento ali, de resolver as coisas no momento, de querer saber como que aquilo vai se aplicar na minha vida hoje. Eu quero respostas para hoje, né? Com isso, não sou um cara ligado na escatologia, não sei o quê. Eu quero saber como é que resolve essas questões, né? Então, no prático no dia a dia, tanto de filosofia como de teologia. Então, minha conversa com vocês também será uma conversa prática. Eu vou responder algumas perguntas. A minha formação tenho graduação em teologia, filosofia e história, e tenho uma graduação também, uma graduação, como diz assim, sem MEC, né, que a gente fala, né, de psicanálise, né? Então, tenho psicanálise também. Tenho pós-graduação em neurociência, em filosofia e marketing. E tenho um mestrado em educação, tá bom? E esqueci tudo, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui é coisa que, né, esqueci literalmente. Eu sou uma pessoa assim que, se a gente não põe em prática as coisas que a gente vai vivendo, que a gente vai aprender, a gente esquece. E não tem problema nenhum esquecer, viu, gente? Entendeu? Esquecer é uma coisa perfeitamente normal, né? E tudo na vida é assim, não usou, esquece, vai esquecendo, às vezes você lembra lá, não sei o quê. Então, quando o professor me passou esse tema, como a filosofia pode ajudar na interpretação bíblica, tem algum microfone aberto, está vazando um pouco aqui para mim. Como a filosofia pode ajudar na interpretação bíblica? Essa foi a grande pergunta da minha vida, né? Eu tive assim, como eu cresci na igreja, e uma igreja muito simples, né? E naquele tempo que eu era garoto na igreja, era difícil ser crente, né? Jogar bola era pecado, andar de bermuda era pecado, estudar muito era não recomendado, né? Não era, era recomendado não estudar muita coisa, não, entendeu? Dá uma lidinha ali, fica de boa, porque se você estudar muito, você pode mexer com a tua cabeça, né? E nessa onda toda, eu lembro que o pessoal da minha igreja, assim, meio que demonizava a filosofia. Falou, olha, a filosofia, nossa, nem estuda a filosofia que você vai desviar, velho, entendeu? Essa coisa do capeta, né? Aquela história toda, você já deve ter ouvido isso. Mas aí, é, as questões existenciais, as perguntas da vida, as grandes perguntas da vida, né, me levaram para a filosofia, né? E então, essa pergunta de hoje aqui, poxa, se a filosofia ela tinha essa premissa que me era passada de me afastar das coisas de Deus, quando eu fui para a filosofia, eu descobri justamente o contrário, queridos. Acabei descobrindo que muitos filósofos eram crentes, alguns pastores, muitos filósofos na igreja, muitos filósofos da igreja. E por que isso? Porque a questão existencial de todas as coisas, ela é uma grande questão da filosofia, né? Então a filosofia ela vai tentar responder uma essas grandes questões, né? Eu diria até que a filosofia é a arte de fazer perguntas, né? Quanto mais sofisticada a sua pergunta, mais a sua resposta vai exigir de você uma atenção e cavucar mais fundo para poder chegar nas respostas. E você só chega em resposta por causa de perguntas. Se não tiver pergunta, não chega em resposta, né? Então a filosofia ela provoca essa, como dizer assim, esse exercício de você fazer pergunta, né? E aí, nesse exercício de fazer pergunta, eu fui percebendo que as igrejas têm medo de pergunta. Tem medo de pergunta no sentido de você não ter que querer saber muita coisa. Só que eu sou um cara curioso, entendeu? Um cara desconfiado, cético, né? Então, para mim não dava, eu tinha que ir fundo. Mas vamos lá. Como a filosofia pode ajudar na interpretação bíblica, né? Essa é a grande pergunta da aula, né? E eu vou começar a falar sobre, então, a gente tem que entender o que é essa ferramenta. Primeiro que a pergunta já coloca a filosofia como uma ferramenta
teológica, né? Então, imagina que nessa pergunta aqui, a filosofia, ela não tem um protagonismo. Ela é uma ferramenta, ela é um meio para se chegar no nosso fim, aí acho que é o fim de todos aqui, que é saber mais teologia, ter um bom conhecimento teológico. Até que ponto a filosofia pode ajudar nisso, né? Bom, filosofia, definição de filosofia é amor à sabedoria, né? Philos é amor, é um amor em amizade, né? Tem algumas traduções de amor, tem alguns conceitos de amor no mundo grego, né? Você tem o amor eros, que é desejo, você tem o amor philos, que é amizade, e Jesus vem e traz o ágape, que é uma disposição voluntária de você ser bênção na vida do próximo, ainda que ele seja o seu inimigo, né? Ágape quebra todos os conceitos de amor que existem, né? Então, o philos é um amor da amizade, é amigo da sabedoria. Sofia é sabedoria e philos é amor. Então, filosofia é amor à sabedoria, ser amigo da sabedoria, né? Uma vez disseram para, acho que foi Pitágoras, se você é sábio, ele falou, não, eu não sou sábio, eu sou amigo da filosofia, eu só gosto dela, eu sou o filósofo, né? Ele tirou dele da reta, ele quis dizer assim, não sou tudo isso, eu só sou simpatizante da filosofia. A filosofia nasce com essa prerrogativa de justamente já de humildade, né? De querer ser um cara que está ali um passo atrás, não o sábio, não o inteligente, mas aquele cara que está em observação, né? Então, a filosofia é amor à sabedoria. E ela surge no momento, por volta ali de 600 a.C., surge com um cara chamado Tales de Mileto, né? Se a gente tivesse que perguntar quem é o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Mas eu não quero entrar nas questões de filosofia especificamente. Eu queria dizer o seguinte, que quando a filosofia nasce, ela nasce com algumas questões que para a gente hoje são extremamente bobocas, né? Como questões de mitologia, questões de mito, questões de discutir a origem das coisas, né? Então, quando a gente fala de mito hoje em dia, de mitologia, é uma coisa que muita gente já está superado por muita gente. A gente sabe que mitologia é um mito. E mito hoje, para a gente, está assim. Mito hoje, quando a gente fala de mito, está na esfera das lendas, né? Mito é lenda, é uma coisa assim que não faz sentido, não tem nada a ver. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente fala de mito em filosofia, naquele momento, 600 a.C., a gente está falando de uma palavra que tem outro conceito. Mito, naquele momento, né, aquilo que a gente chama de mito, para eles é a verdade. É verdade. É a verdade. A leitura real da existência é somente possível através do mito. Então, um mito, o que para você é mito hoje, uma coisa superada, não sei o quê, naquele momento era a plena leitura da realidade da existência através desses conceitos, desses deuses, dessas ideias que eles mesmos criavam. Então, é muito importante quando a gente fala quando a gente pensa assim em mitologia, hoje, uma coisa superada, deixar bem claro na mente de todo mundo que isso, naquele momento, era a existência dos caras. Era a existência dos caras, era a realidade. E aí, nesse momento que essa é a existência, que essa é a realidade é o mito, a Grécia estava muito forte na parte de guerras e não sei o que, eles estavam conquistando muitos povos, né? Então você imagina assim que os próprios espartanos, atenienses, enfim, outros povos ali, tudo da Grécia, todo mundo, né, aqueles povoados aquelas cidades que estavam ali, tudo compunham a Grécia inteira, eram cidades assim que tinham um certo desenvolvimento e tinha um exército forte, pujante. Algumas cidades viviam em função só do exército, só da luta, e com isso eles conquistavam cidades vizinhas, povoados, e eles subjugavam outros povos que estavam ali perto. E esses povos que se tornavam escravos dos gregos vinham morar na Grécia, vinham morar ali em Esparta, Atenas, não sei o que, E de repente, quando eles faziam suas plantações, esses povos se tornavam escravos. Imagina que esses escravos, eles faziam as suas plantações, e quando terminavam as suas plantações, uma dessas pessoas falava assim, nossa, tivemos uma boa colheita, vamos agradecer ao Deus da montanha. Volta a falar. E isso para ele é a verdade, é a realidade dele.
É a existência dele. Aí o outro que também era escravo, que também estava ali morando ao lado desse, que tinha como Deus da montanha, dizia assim: a nossa colheita foi boa, vamos agradecer ao Deus da chuva. Aí começava a criar um conflito. Pô, mas espera aí, a tua leitura da realidade da existência é através do Deus da montanha ou é através do Deus da chuva? Vamos falar para o outro: o Deus da chuva não existe. O outro fala: não, Deus da montanha não existe. Então, você começava a ter um choque assim de mito, um choque de leitura da realidade. Aí chegava um terceiro e falava assim: olha, o Deus da montanha ele não tem nada a ver com a colheita, velho, porque ele não choveu por cima da gente, que tem que agradecer ao Deus da chuva. Aí vinha o outro e falava assim: não, tem que agradecer ao Deus do vento, porque sem o vento não teria trazido a nuvem para chover em cima. Então, se tem um Deus que funciona, é o do vento. Então, esses caras que estavam, esses povos, esses escravos que estavam sendo vizinho do outro, por conta dessas vitórias que os povos gregos tiveram na Grécia, começaram a morar um do lado do outro e eles foram obrigados a chegar numa leitura da realidade que não dependesse de mito nenhum. A gente tem que chegar numa leitura da existência que não dependa de mito, porque uma coisa é fato: a colheita foi boa. Esse é o fato. Então vamos enxergar a realidade através do fato que surgiu e não através do mito que está por trás do fato ou daquilo que eu acredito que provocou o fato. Entendeu? Vamos combinar o seguinte: não interessa o que provocou o fato. O que interessa é o fato. O fato é que a colheita foi boa. Então vamos estudar isso, vamos prestar atenção, então, naquilo que é a existência, que é a realidade dada, velho. E não vamos mais ficar rodando parafuso em cima do que eu acho que provocou a realidade, do que você acha que provocou a realidade, ou do que o vizinho acha que provocou. Mas vamos parar de prestar atenção no que a gente acha que provocou a realidade e vamos passar a prestar atenção na realidade. Então, quando o povo grego e seus escravos e todo aquele conjunto, para de prestar atenção naquilo que provocou a realidade e passa a pensar e analisar única e exclusivamente a realidade, é aí que surge, então, a filosofia. O momento em que para-se, deixa o mito de lado e vamos prestar atenção como é que isso aconteceu. Porque se a gente for para o mito, a gente vai ficar louco. Cada um tem uma história. Cada um tem uma origem. Entendeu? Cada povo que os gregos escravizam traz um conceito diferente, né? E aí você vê um monte de deuses na Grécia Antiga. E aí vale a pena até a gente criar uma definição de Deus, né? Isso é uma coisa que não está nem na minha aula, mas a filosofia já começa a me ajudar aqui, quando eu vou definir o que é Deus. Entendeu? Como definir Deus? Se a gente está falando de Deus, a gente está falando do sumo bem, do sumo poder, do poder máximo. A gente está falando do infinito. A gente está falando de alguém que é o sumo bom, que é o máximo da perfeição de todas as coisas boas. Tá certo? Então, se a gente está falando de alguém que é o máximo de perfeição, todo o poder, está fora do tempo, toda a eternidade, toda a bondade, toda a inteligência está num ser. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse entendimento que Deus é esse máximo de tudo, a gente começa a quebrar a mitologia. Por quê? Porque na mitologia você tem um Deus que é o da guerra. E o da guerra ele é competente para a guerra, mas ele é incompetente para o amor. Para o amor já tem um outro Deus. Entendeu? Então, se você tem deuses que têm competências e incompetências. Então, quando você percebe que você tem um monte de Deus que tem competências e incompetências, e a filosofia propõe, bom, se existe algum Deus, ele tem que ter característica de Deus, e a característica de Deus é ser o máximo de tudo. Então, se a gente pensar que alguém é o máximo de tudo e tem um outro que tem deficiências, Deus não pode ter deficiência, né? Por definição já não é Deus. Então, quando a gente pergunta assim, como a filosofia pode ajudar a interpretação bíblica, aqui você já tem uma questão filosófica. Você tem duas até. Primeiro, filosofia vai fazer você
procurar respostas na realidade dada, certo? A filosofia vai trazer, vai fazer as perguntas diante da realidade dada e você vai buscar as respostas diante da realidade dada, certo? Não tem revelação aqui, velho. Mas o fato de não ter revelação não conflita com a revelação também. Por quê? Porque se a filosofia, ao mesmo tempo que ela propõe que a resposta está na realidade, ela tem que ser uma resposta, então, em cima de fatos, em cima de inteligência, em cima de leitura real da existência, você, por outro lado, começa a trilhar um caminho de inteligência e de poder máximo para poder definir Deus. E aí a gente chega numa definição de Deus através da filosofia. Bom, ele é o máximo de tudo. Que se a gente tirar a filosofia da equação, tira a inteligência, tira a razão, e aí vale tudo, velho. Vale ter 300 deuses. Quando você traz a filosofia para a equação, peraí, vamos definir o que é Deus primeiro? Entendeu? Vamos definir o que é Deus. Aí quando você define o que é Deus, que é uma questão filosófica, entendeu? Se existe um criador, ele é o máximo de tudo, então aqui você já quebra um monte de, já tira um monte de Deus da equação. Então a filosofia, ela surge nesse contexto, ela começa a questionar uma série de posturas que as pessoas tinham por contas bobocas do dia a dia mesmo. Aí eu até quero indicar um livro aqui para você ver como que era a cabeça do povo, como que era louca a cabeça do povo. Um livro chamado Cidade Antiga, de um autor chamado Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges, Cidade Antiga. Ele vai te falar como que era a vida, velho, como surge essa questão da divindade na antiguidade, né? Como surge essa questão do divino. Então, a filosofia surge para poder acabar com esses conceitos de mitos, porque não dava para chegar em conclusão nenhuma a respeito da existência através dos mitos, tinha que se criar uma leitura real da existência, essa análise da leitura real da existência chama-se filosofia, então o homem começa a olhar para a existência e através da própria existência buscar respostas, e as respostas foram interessantíssimas, as respostas foram incríveis. Você tem filósofo, por exemplo, já chegando no conceito de átomo, 400 anos antes de Cristo, sabe? Uma partícula minúscula que, de repente, pode compor todas as coisas, ou partículas minúsculas. Você já tem 400 anos de Cristo, os caras estão pensando em átomo. Aí você tem outros, Heráclito, que já passa a enxergar a existência, tudo passa, tudo flui. O próprio Lulu Santos, ele até faz uma música, nada como foi será, do jeito que foi algum dia. Isso é Heráclito, velho. Então Heráclito já olha para o rio e fala assim, você não entra no rio duas vezes, está tudo em movimento, entendeu? Então você já começa a ter uma leitura já inteligente das coisas. Aí você tem explicações do mundo, você tem Parmênides que vai dizer o seguinte, olha, o mundo, ele apesar de ter peças soltas, ele compõe uma coisa só, o mundo é uma coisa só, é uma energia. Estamos falando de gente, cara, que resolveu abrir mão do mito e discutir a existência 400 anos antes de Cristo. E esses caras estão discutindo o mundo, discutindo a existência. Tá certo? Até que chega em Sócrates. Isso que esses caras que eu falei chamam pré-socráticos, antes de Sócrates. Até que chega em Sócrates. Quando chega em Sócrates, ninguém chegou a um consenso de como a existência foi dada. E quando chega em Sócrates, estamos falando de 380 a.C., Sócrates ele faz a seguinte questão, por isso que ele é chamado de o pai da filosofia. Pessoal, vocês estão discutindo aí a existência, o céu, a terra, tudo mais, mas a primeira pergunta que vocês têm que fazer é: quem é você? Quem é você? Quem somos nós? A gente está querendo saber quem é o céu, quem é a terra, quem é o mar, quem é o vento, quem é o ar, quem é tudo isso. A gente não sabe nem da gente, a gente não sabe nem da gente, a gente quer saber das outras coisas. Sócrates pega a discussão filosófica e traz para dentro do ser humano. Sócrates pega a discussão filosófica e vai perguntar assim: o que é você? O que é? Fala assim, não, eu sou bom. O que é bom? O que é ser bom?
Não, mas eu sou bom porque eu dou comida, entendeu? Então quer dizer que o fato de dar comida te torna bom? Onde é que está a bondade? Onde é que a bondade começa nessa atitude? Sócrates ele vai discutir questões assim, o que é justiça? O que é beleza? Sócrates ele vai elevar o debate filosófico para uma espécie de início. Vamos dar início nesse negócio, perguntando o que é a vida, porque imagina você que eles viviam numa democracia, a democracia ateniense, e já tinha muitos problemas. Hoje não, graças a Deus a democracia está resolvida. Mas há 2.400 anos atrás já tinha pepinos violentos a respeito da democracia. O próprio Platão ele falava assim, pô, esse negócio de democracia não dá certo não, cara. Isso aí ganha quem é mais... Ganha quem engana mais, cara. Platão falava isso, hein? 400 anos de Cristo. Então, o que acontece? O Sócrates ele traz a discussão para uma discussão interna do homem. Então, a gente percebe que a filosofia ela nos ajuda porque ela ajuda o ser humano a entender a teologia, porque ela vai levantar essas perguntas. Ela vai lhe perguntar a pergunta. A grande pergunta da filosofia, por exemplo, né? Por que existe alguma coisa no lugar do nada? Isso é uma pergunta filosófica. Que pergunta extraordinária. Essa pergunta assola a cabeça dos filósofos até hoje, velho. Uma pergunta feita há 2.400 anos atrás, até hoje, o nego está rodando parafuso em cima dessa pergunta, não chega em consenso nenhum. Muita coisa foi escrita por causa disso. Jean-Paul Sartre escreveu Ser e o Nada, Heidegger escreveu Ser e Tempo, uns bagulho desse tamanho assim que você lê, não diz nada, velho, entendeu? Fica loucubrando, negócio, entendeu? Curioso. Mas então a filosofia, ela vai procurar respostas para a existência através da ferramenta que nós temos chamada razão, leitura da realidade, honestidade intelectual, né? Eu estou vendo essa pedra aqui. Ela é pedra? Ela é pedra. Ela de fato está na minha frente? Ela está na minha frente. Então tá bom. Então vou começar a analisar o mundo a partir daquilo que eu estou vendo que de fato está na frente, que é uma análise empírica, né? Então vamos começar por aqui. E esse método, então, chamado filosófico, racional, Aristóteles bate muito nessa questão da filosofia da razão. Esse método é um método também que tem limite, viu? Tem limite. A razão tem limite. A razão humana tem limite. Não é porque a gente está falando de razão humana que parece que, eu vou falar de razão, tudo vai se resumir à matéria. Não. Lê do engano. Tem muita coisa que vai muito além da razão e que é discutido no âmbito da racionalidade, né? Essa pergunta mesmo, por que existe uma coisa no lugar do nada? Né? Se antes da existência não tinha nada e o nada não produz nada, o que era para ter? Vou repetir a pergunta. Se antes da existência não tinha nada e o nada não produz nada, se o nada não produz nada e antes da existência não tinha nada, não era para ter nada hoje. Né? Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a razão não responde. Então quer dizer que antes da existência tinha que ter alguma coisa, porque nada não produz nada. Então antes da existência tinha que ter alguma coisa. Então tem alguma coisa anterior. Então só para você ver como que a filosofia ajuda a teologia, Aristóteles, cara, sem Bíblia nem nada, sem revelação, só através da razão, ele já vai chegar no conceito de primeiro motor. Aristóteles prova através da razão, cara. Estou falando de Aristóteles, assim, se Sócrates é o Everest da filosofia, do pensamento racional, Aristóteles é o Everest 2, 1 metro abaixo. Estamos falando de monstro, cara. Gente assim que inquestionável. Se falar mal de Aristóteles, você pega mal para você. O Aristóteles está morto há 2.300 anos e você vai ficar mal na fita, se você falar mal do cara. Porque ele já foi lido, relido, estudado milhares de anos, e há milhares mesmo. E o cara está aí até hoje. Então, assim, e qual a conclusão que Aristóteles chega? Aristóteles chega à seguinte conclusão: existe um primeiro motor. Alguém disparou esse bagulho, velho. E tem que ser alguém inteligente. Não é qualquer coisa que disparou esse negócio.
truco, ladrão. Acabou, velho. Só aqui esse cara, meu irmão, ele abraça a filosofia e ele abraça a teologia e pula no abismo com ela. Ele fez mais teologia que muitos teólogos por aí, cara. Entendeu? Então você pega. Aí vamos falar de Platão, para você ver como que a filosofia ela é serva da teologia mesmo, ela traz questões. Então você percebe que aqui em Aristóteles ele já pega a teologia e coloca acima dele. Vamos falar de Platão, mito da caverna. Qual que é a grande obra de Platão? A grande ideia de Platão, a grande obra de Platão ele propõe que para o nosso mundo ser desse jeito, existe um mundo superior. Para o nosso mundo ser desse jeito, ele percebe que no nosso mundo tem defeitos, desvio de caráter, seres humanos, pessoas imperfeitas, e ele diz assim, para existir o imperfeito, tem que existir o perfeito. Né? Então, o que acontece? Eu vejo, ele pensa assim, quando eu penso em cavalo, quando eu penso na ideia de cavalo, eu estou pensando numa ideia perfeita de cavalo. Quando eu penso em cavalo, eu não penso em pangaré, eu não penso em cavalo de 3 patas. Quando eu penso em cavalo, eu penso em perfeição de cavalo. Cavalo perfeito. Ser humano é assim, mas mulher, quando pensa assim no marido, pensa em marido perfeito. Ela não faz ideia de cachaceiro. Né? A ideia de perfeição é uma ideia que está na nossa mente. Quando você pensa em cavalo, você pensa em cavalo perfeito. Mas aí quando você vem para a realidade e você olha para o cavalo, você vê que de repente o cavalo que você está vendo, ele não é tão perfeito assim. Ele está com um carrapato. Mas Platão diz assim, pois é, o cavalo na realidade está com carrapato. Mas o cavalo, no mundo das ideias, ele é perfeito. E o mundo das ideias existe. E não existe nesse plano. Ele existe numa outra dimensão. E todos nós viemos do mundo das ideias. E quando a gente está nesse mundo alienado pelas bobagens do dia a dia, pelas bobagens dos Jogos Olímpicos que havia em Atenas, pelas bobagens, vou usar uma expressão aqui, dos programas de TV, das redes sociais, a gente fica aqui alienado nisso, nós estamos desconectados da grande verdade que não está nesse mundo, a grande verdade está no mundo das ideias. Então você tem que ter uma revolução interna na sua mente, você tem que quebrar as correntes, você tem que se afastar um pouco da sociedade para você conseguir fazer uma leitura real da sociedade. E esse afastamento da sociedade é justamente aquela situação de você sair da caverna. E quando você sai da caverna, você tem os seus olhos machucados pela luz do sol. Mas daqui a pouco aquela luz que te machuca com tamanha realidade e verdade daquilo que é a existência, e a realidade e verdade da existência não se reduz a estar preso dentro da caverna. Cara, olha o que esse cara tá falando. É evangelho puro, velho. Entendeu? O cara tá falando de evangelho puro. E estamos falando de Platão, mais ou menos 380 anos antes de Cristo, desenvolvendo um conceito chamado mundo das ideias. Né? O mundo ideal. Então ele desenvolve esse conceito onde as coisas perfeitas estão no mundo ideal, que é uma outra dimensão, e aqui é um rascunho. E a gente sai daqui e, se mantivermos uma vida em conformidade com o cosmos, com o Logos, a gente volta para lá, o mundo das ideias. Tanto é que Sócrates, ele foi acusado de subverter jovens e ele é condenado à morte. E quando ele é condenado à morte, ele resolve optar pela forma de morte tomando veneno, vou tomar cicuta. E quando ele está para tomar o veneno, ele, em vez de tomar o veneno lá imediatamente, estava num período de festa. E nesse período de festa na cidade de Atenas, ele foi obrigado a aguardar o fim das festas para poder tomar o veneno. E ele ficou lá uns 3 dias preso. E nesses 3 dias presos, os amigos deles iam visitar ele na prisão. E quando os amigos dele iam visitar ele na prisão, tem até uma obra que o Platão escreveu, acho que é Fédon, se não me engano, e ele começa a falar sobre a morte, sobre a vida após a morte, sobre morrer.
E ele está totalmente pacificado com a ideia de morrer. Falou, Sócrates, você vai morrer, cara? Você não está com medo? Falei, não, estou feliz, estou de boa. Vou morrer. E ele começa a consolar os amigos dele. Então, não termina aqui, viu? Eu quero ir embora logo, porque lá do outro lado tem gente mais inteligente. O cara manda essa, velho. Então, só que como que ele chegou nesse conceito? Através da razão, velho, através de pensamentos racionais, né? Então, a filosofia, tanto é que, vamos falar de Nietzsche agora. Nietzsche, agora em 1800 e pouco, ele diz o seguinte, que o Platão, ele, na verdade, ele desenvolveu, ele fez cristianismo. Ele foi, o Nietzsche diz assim que o Platão é meio que o pai do cristianismo. Ele que começa a propor uma ideia de uma vida melhor fora da vida existencial real de hoje. Quem começa com essa ideia de uma vida fora dessa, uma vida assim perfeita fora da existência, Platão, velho. Platão que começa com isso, né? Estamos falando de 400, 350 antes de Cristo. Então você percebe que quando Jesus chega, o Nietzsche diz assim que o cristianismo é platonismo para as massas. Eu vou repetir: o cristianismo é platonismo para as massas. É uma escola filosófica, né? Então, a filosofia, quando você vai estudar filosofia, você vê que essa ideia de um mundo perfeito fora da existência começa em Platão. Quando Jesus chega falando de um mundo perfeito fora da existência, essa ideia já é uma ideia comum a algumas pessoas. Essa ideia já está disseminada ali. O pessoal já consegue ter um pouco de entendimento a respeito daquilo que Jesus está falando. Quando Jesus fala de vida após a vida, né? Então, as pessoas já têm um pouco de compreensão disso. Platão já falava disso. Ó Deus, ó Jesus confirmando tudo aí, cara. Então, assim, cara, o dia que eu descobri isso, velho, na filosofia, eu achei isso assim, ó, incrível, velho. Quer dizer que Deus, antes de se encapsular na Terra como carne, ele já começa a mostrar, através da razão, algum fundamento, algum rudimento de um entendimento para quando ele chegasse, ele pudesse ser melhor compreendido. Meu Deus do céu, cara, eu achei, eu vejo isso assim, mano, que golpe de mestre, velho, que jogada é essa? Se você chega assim, do nada no mundo e fala, então, ó, vida no céu, você vai morrer e vai para o céu, você vai ficar vivo lá no céu, novo reino, lá no outro reino. Chegou o reino de Deus. Nossa, o reino de Deus, quando foi implantado, não sei o quê. Então, isso é muito abstrato, porque o pessoal está muito. O pessoal está muito. A leitura deles é uma leitura muito materialista. Aí, então, Deus prepara toda essa situação, e quando Jesus chegar e falar, e usar essas expressões que ele usava, de reino dos céus, de ir para o céu, não sei o quê. O meu Pai que está nos céus, de Deus, de perfeição. A filosofia já tinha criado ali uma espécie de alicerce intelectual, de compreensão, para poder haver compreensão no que Jesus estaria pregando e falando, né? Então, a filosofia também, ela se propõe a discutir algumas coisas. Se você te perguntar assim para mim, mas que área que a filosofia, quais são as perguntas que a filosofia está no direito de responder? A filosofia não pode responder, por exemplo, o que é a sociedade. Quem tem que responder o que é a sociedade é a sociologia. A filosofia não pode responder de onde vêm as doenças. Quem tem que responder isso é a medicina. A filosofia não pode responder Deus existe? A filosofia não pode responder isso. Quem tem que responder isso é a teologia. A pergunta que a filosofia se propõe a responder é: o que é o conhecimento? Como se dá o conhecimento? O que é a bondade? O que é a beleza? São perguntas assim
que a princípio você olha e fala, nossa, que coisa mais boboca, velho. Mas quando você começa a pensar o que é a bondade, qual que é o conceito de bom, né? Conceito de bom, você começa a ver que não é tão simples responder essa pergunta. Eu não quero me ater a essa pergunta, mas eu queria que você soubesse que na filosofia existe um recorte de informações que a gente está no nosso direito de fala. Né? Se uma pessoa de outra área falar assim, olha, eu vou hoje falar sobre o conhecimento. Aí, se tiver algum filósofo no ambiente, ele fala, não, não fala não. Você é o quê, querido? Não fala não. Isso aí é nós. Quem fala é nós. Conhecimento é nós. Eu vou falar da bondade. Não, a bondade também quem fala é nós. Por quê? Porque na filosofia nasce tudo. Teologia, por exemplo, é um conceito novo. É um conceito que tem aí 3 séculos. Porque antes dos 3 séculos atrás, o que existia era a filosofia cristã. Era a filosofia cristã, não tinha teologia. Teologia é uma coisa nova. Então, tudo nasce na filosofia. A filosofia dá origem à botânica, dá origem à medicina, dá origem à matemática. Tanto é que o filósofo ele estudava tudo: matemática, aritmética, origem, geografia, biologia, e ali vai nascendo tudo. E a filosofia, então, foi deixando essa pergunta: o que são as plantas? Deixa para o botânico. O que é os espaços territoriais? Deixa para o geógrafo. Entendeu? E a filosofia foi. E até hoje a filosofia está emanando áreas de conhecimento e estudo. Por isso que a gente responde o que é conhecimento. Mas imagina você que a filosofia tendo nascido, né, por volta na época de Sócrates e Platão, surgiram ali um negócio chamado escolas filosóficas. E as escolas filosóficas deu origem ao academicismo, às academias, né, e deu origem a liceus, né? E a academia vem do nome Academos, que era sei lá o que era, não sei se era um deus, era alguém chamado Academos. O liceu era Jardins de Lícios, eles se reuniam no Jardim de Lícios, por isso que dizia que aquelas pessoas que ficavam no Jardim de Lícios eram os liceus, que deu origem a esse nome de escola. Os acadêmicos, por causa que se reunia junto com esse acadêmico, eu não lembro da história, muita informação, eu não lembro de metade. Mas, enfim, a filosofia, ela provoca esse encontro, isso aqui que a gente está fazendo agora aqui. Vamos se encontrar para a gente poder discutir, debater e aprender alguma coisa e trocar informação? A filosofia provoca isso. E quando ela provoca isso, isso nasce e não morre mais. Nasce a escola, velho. Nasce a pedagogia. Então a filosofia aí vem com essa questão da escola, aí vem criando as questões de biblioteca, vem criando, né, esse encontro para poder aprender. Jesus vem, traz uma revolução, Jesus é uma ogiva nuclear que cai no planeta Terra e faz todos os filósofos dizerem assim: bom, para tudo voltemos à estaca zero, vamos reavaliar todas as coisas. Jesus, ele é uma ogiva nuclear que faz o mundo parar e reavaliar tudo o que tinha sido discutido a partir de Jesus. Porque a mensagem de Jesus é tão revolucionária, mas tão revolucionária, que tem que se reestruturar toda a sociedade a partir da mensagem de Jesus. E essa reestruturação social a partir da mensagem de Jesus é o nascimento do cristianismo e a Idade Média. Então imagina que o nascimento do cristianismo é a eclosão dessa ogiva nuclear com essas informações que Jesus trouxe, aonde ele reestrutura a sociedade com as classes sociais, reorganiza classes sociais, reorganiza papéis sociais. Mulher agora tem valor, escravo agora tem valor, o seu escravo é seu irmão. Jesus nivela todo mundo, tira a divindade do homem, porque antes de Jesus, imperador é Deus, não sei o quê, monte de Deus, aquela coisa toda. Depois de Jesus, reestruturação imediata, urgente e total na sociedade. Praticamente refunda o Ocidente. Essa refundação do Ocidente, com o nascimento da igreja,
Estou falando assim, uma refundação, claro, que demorou 300 anos ali, entendeu? Foi o tempo até de Constantino perceber que os valores do cristianismo estavam muito acima, né? A mensagem do cristianismo estava muito acima de tudo aquilo que própria Roma estava propondo para as pessoas. O cristianismo engoliu Roma. Roma matou Cristo e Cristo engoliu Roma, né? E aí refunda-se a sociedade. Bom, vamos então começar aqui um momento de uma institucionalização daquilo que é a refundação do Ocidente. Tá? Como é que vai chamar? Não, vamos colocar aqui a igreja vai comandar esse negócio, vai tocar esse negócio. Ali começa a Idade Média. O que é a Idade Média? A Idade Média, velho, que vai de 450 mais ou menos até 1500. A Idade Média é a idade que responde a uma pergunta. A pergunta é: o que foi isso que aconteceu com a gente, velho? O que foi essa ogiva nuclear, meu irmão? O que é isso, velho? O que é essa explosão chamada Jesus? Imagina você, meus amados, 1000 anos, do ano 500 a 1500, 1000 anos o homem pensando e tentando descobrir o que é esse cara que veio aqui, velho. A idade das trevas, não é a idade das trevas, é a idade em que o homem, a humanidade parou para... Aí foi tão assim, tão forte que os homens pararam, se juntaram. Meu, vamos criar um grupo de estudo no meio do mato, só orar e buscar a Deus, no meio do deserto, ninguém tem contato com ninguém, é só Bíblia 24 horas por dia. Vamos, como é que vai chamar isso? Mosteiro. Monta um mosteiro, velho. A gente vai viver, a gente vai passar a vida inteira, velho, lendo, relendo, tentando entender. Imagina, agora surge um mosteiro aqui, lá, papapá. Esses mosteiros deram origem às grandes universidades, velho. Foi nos mosteiros, nas igrejas, que nascem as universidades. Então, quando você pergunta assim, como que a filosofia pode ajudar nisso? Cara, a filosofia, o pensamento racional, a leitura real da existência foi a grande ferramenta para tentar entender tudo isso que estava acontecendo junto com a revelação. Vamos confrontar aqui, ó, filosofia e revelação, vamos tentar confrontar, vamos ver o que dá. Tinha hora que dava pau, tinha hora que, sabe, que saía faísca, saía morte, saía rachava, tinha hora que o filósofo entrava loucura, tinha hora que havia consenso, a ponto de Immanuel Kant conseguir montar toda uma filosofia moral, né, em cima da existência, em cima da razão. Aí chega Schopenhauer, depois de Immanuel Kant, montou toda uma filosofia que a gente vive muito em função hoje da filosofia de Kant. Aí chega Schopenhauer e pergunta assim para Kant, claro, já tinha morrido, mas é uma pergunta retórica. Ô Kant, fala para mim, onde você escondeu o seu Deus aí? Estou sentindo o cheiro de um Deus aí. Tem um Jeová escondido na sua teologia. Por quê? Porque a ogiva nuclear chamada Jesus de Nazaré, ela mexeu tanto com os valores do ser humano que o evangelho se tornou os valores da sociedade do Ocidente. E é impossível você hoje, então, pensar em sociedade do Ocidente e pensar em caráter, dignidade, sem pensar em cristianismo. A ponto da gente viver uma esquizofrenia. A França, somos um país laico. Nós não admitimos igreja aqui no nosso país. Igreja não participa do nosso país. Tá bom. Qual que é o slogan da França que teve, que faz parte da... Quando você pensa em França, qual que é a primeira frase da França? Liberdade, igualdade, fraternidade. O que é isso? Cristianismo puro. O país mais laico do mundo é um país totalmente alicerçado e fundamentado em valores cristãos. Só para você entender o tamanho da ogiva que foi Jesus de Nazaré, a ponto de nações se fundarem em cima dos seus valores. Né? Então, esse olhar, ele é um olhar que somente é possível se você se afastar do evangelho, se afastar da filosofia. Você tem que conhecer a história para você poder entender, para você poder perceber Jesus, os valores cristãos totalmente introjetados na sociedade. Valores cristãos totalmente introjetados na sociedade.
e que constroem a sociedade e que acaba se tornando o melhor para a sociedade. Ainda que muita gente não concorde com o cristianismo, não concorde, eu tenho a ojeriza de igreja, eu tenho amigos meus alguns conhecidos meus que briga com a igreja, bate em igreja, não gosta de igreja, que tem sua opção sexual, né, escolhida e batem na igreja. E eu digo assim para eles: se você hoje tem a liberdade de exercer a sua escolha, a sua opção sexual, agradeça a igreja. Porque foi a igreja que lutou para que minorias tivessem voz, né? Por exemplo, uma questão filosófica interessante aqui. O cristianismo, aliás, a democracia, ela é uma proposta de governabilidade social que só é possível em países cristãos. É difícil você... Tem países que não são cristãos com democracia? Tem. Mas o melhor terreno adubado para você implantar uma democracia é em países de matriz cristã. Você consegue implantar uma democracia e viver uma democracia com tranquilidade. Vai botar uma democracia em países que não têm matriz cristã? É difícil. É complicado. Não é aceito, né? Então, o cristianismo, ele é o terreno fértil para a igualdade, para a fraternidade, para a liberdade, para todo esse movimento de diversidade que você vê aí. Então, se você vê esse momento de diversidade, é porque a gente tem aqui o nosso terreno fértil, que é de alicerce, de construção social, que é o cristianismo, né? Então, a filosofia ela vai te ajudar a perceber essas questões. Agora, falando um pouco sobre, por exemplo, assim, voltando lá nos pré-socráticos, Parmênides, ele diz o seguinte, esquentou aqui, viu? Já estou encerrando já. Parmênides, ele diz o seguinte, que... Eu vou trazer uma questão filosófica curiosa aqui. Parmênides vai discutir o ser. O que é o ser? Você é ser? Eu sou ser? Alguém diz assim, eu sou ser humano. Uma rocha é um ser? É um ser rocha, um ser pedra, um ser árvore, né? E o Parmênides vai dizer o seguinte, olha, o ser, que é uma discussão filosófica, apesar de ter... O ser, apesar de ter várias coisas juntos, mas o ser é um só, né? O ser é um só. E Parmênides diz uma coisa assim, o ser não pode deixar de ser. Isso que eu estou falando é Parmênides, tá? Porque se o ser deixar de ser, não é ser, né? Vamos falar de um ser? O ser deixa de ser. O ser que deixa de ser é ser? Se ele deixa de ser, ele não é um ser. Ele é um deixar de ser. Né? O ser que é ser não pode deixar de ser. Alguém diz assim, mas eu sou ser humano. Você, no olhar de Parmênides, você não é um ser, você é um deixar de ser. Porque hoje você é, amanhã você não é mais. Então você não existe, você subsiste. Então, quando Parmênides ele diz assim que o ser, que tem um ser, é necessária a existência de um ser que não deixe de ser para poder segurar, bancar a existência daquele que deixa de ser. Olha a viagem, velho. Guarda essa informação de Parmênides. Aí você vai para Moisés, Êxodo 4. Moisés perguntando para Deus, eu vou falar com o faraó em nome de quem? Qual é seu nome? Deus fala assim, eu sou. O eu sou, fala que o eu sou te mandou. Moisés assim, hã? Deus está dizendo, eu sou o ser. Eu sou o ser que não deixo de ser. Tudo deixa de ser. Eu não deixo de ser. Mas que ligação tem Moisés com Parmênides? Nenhuma. 1000 anos de diferença entre a revelação de Deus e Parmênides falando. Mas eu achei... hoje, então você perguntar, como que a filosofia pode ajudar na interpretação bíblica? Velho, olha a aula que Parmênides dá. Deus ele se apresenta como sendo o ser.
Parmênides acabou de explicar para nós que o ser não pode deixar de ser. Se o ser deixar de ser, não é ser. Então, quando a gente fala, eu sou ser humano, é só uma retórica, é uma palavra sem sentido nenhum, porque você deixa de ser, eu também. Então, nós não somos seres coisa nenhuma. Aí ele explica que o ser não pode deixar de ser. E vem Deus se apresenta como ser, aí a gente faz sentido para a gente que o ser que não deixa de ser só pode ser o Deus dos cristãos. Percebe? Então, esse tipo de ferramenta de interpretação você só vai encontrar na filosofia, né? Outra coisa louca que eu vi na filosofia. Eu vi na filosofia, por exemplo, uma pergunta assim, né? Existe... Agora eu vou falar de Nietzsche, hein? O cara mais ateu que tem na filosofia. Nietzsche descobriu uma coisa junto com Schopenhauer, vontade de potência. O livro está aqui atrás. O que é vontade de potência? Vontade de vida. Schopenhauer diz assim, tudo na vida tem vontade de vida. Árvore tem vontade de vida. Animais têm vontade de vida. Ser humano tem vontade de vida. Ameba tem vontade de vida. Então, vou te dar um exemplo. Se eu tenho aqui um vaso e eu ponho aqui um feijãozinho, o feijão começa a nascer. Aí, quando ele começou a nascer, eu ponho uma tampa aqui em cima, eu ponho algo para tampar a luz. Ponho algo para tampar a luz do feijão. A luz não está chegando no feijão. O que o feijão faz? O feijão dá a volta aqui, velho. O feijão dá a volta, irmão, na tampa. Ele sai para cá, ele vai procurar luz. O feijão, velho, que não tem cérebro, ele tem vontade de vida. Ele não tem sistema nervoso, velho. Aí você pega assim a ameba que surge ali na superfície da água. A ameba decide, velho. Olha, uma ameba, um ser unicelular, ela decide não ficar na superfície e ir pro fundo, porque na superfície o raio de sol machuca ela e mata ela. E ela decide ir pro fundo, entre ficar na superfície e morrer. Uma ameba, ser unicelular, que não tem cérebro, não tem nada, em vez de ficar na superfície e morrer, assim como criou vida, ela decide ir pro fundo. Mas quem pôs, velho, vontade de vida numa ameba, velho? Um ser unicelular. Sabe? Então, o que acontece? Uma árvore, cara. Você corta a árvore e começa a nascer ramo do lado. Mas que vontade de vida é essa? Então você percebe que tudo que está vivo tem vontade de vida. Aí eu começo a viajar, velho. Aí você olha para um cachorrinho, põe um cachorrinho na beira de um precipício, vê se ele pula. Ele não pula, mas ele não tem razão, ele não pensa, como diz assim, ele não tem racionalidade. Qual é a diferença entre pular e não pular? Mas ele opta por não pular porque ele opta pela vida. A pergunta é, quem pôs vontade de vida num ser unicelular? Quem pôs vontade de vida num grão de feijão? Quem pôs alegria num cachorrinho? Eu vejo meu cachorro, chega em casa e fica tudo pulando, doido de alegria. Por que você está feliz, meu amigo? Você não tem racionalidade, eu não estou fazendo nada de muito bom para você, eu estou só aqui existindo e você também. Porque essa sua alegria é inexplicável. Então, a filosofia, ela vai entrar nesses meandros e vai questionar isso. E aí o próprio Kierkegaard, ele chega a essa conclusão. Kierkegaard, o Schopenhauer, o Nietzsche, escreveu um livro, Vontade de Potência. Ele falou assim, olha, misteriosamente existe uma vontade de vida e uma vontade de potência nos seres existentes, e essa vontade tem que ser respeitada e tem que ser colocada em prática. É por isso que ele escreve a obra dele, que é uma obra que você dá total vazão aos seus instintos, né? A palavra de Deus fala para você assumir o controle dos seus instintos. Mas o Nietzsche tem essa parte podre de dar vazão para os instintos, mas a parte fantástica que ele descobre que existe uma vontade de vida em todos os seres, isso é incrível, velho. Então isso aqui é uma pequena pincelada do que a filosofia pode ajudar na interpretação bíblica. São 8h30, de 7h30 a 8h30, encerro aqui a minha fala, e eu tinha anotado mais um monte de coisa para falar, mas, enfim, fica uma próxima vez. Espero que vocês tenham curtido, assim como eu. Estou aqui para poder responder algumas perguntas, não sei todas as respostas, né? Você pode ir se quiser, tá? Oi? Você pode ir se quiser. Se quiser, você pode, tem problema não.
Não, não, vamos bater papo agora aqui. Vai que Tá alguém quer tranquila? perguntar aí. Beleza, beleza. Então, você finalizou? Tem mais alguma coisa para agregar ou pode ir direto para o fórum? Não, podemos ir por fora. Podemos? Assim, eu ia falar um pouco sobre. Eu ia falar que uma coisa importante também. A teologia natural, ela esbarra um pouco ali na filosofia, né? Paulo, ele dá uma pincelada na teologia natural e fala, olha, aí a existência e o firmamento já denuncia a obra das suas mãos. Vocês não estão, como dizer assim, vocês não têm o que reclamar com Deus porque a própria criação já revela a sua existência. Então, isso é teologia natural. E a filosofia, sem querer, usando a ferramenta da razão, ela já tromba na filosofia natural. E ela vai ali e ela acaba fazendo uma filosofia natural. Isso que eu acabei de falar para vocês, que uma ameba opta pela vida sem ter cérebro, velho. Sem ter a menor capacidade. Mas alguma coisa na origem da ameba opta pela vida. E aí, na minha opinião pessoal, esta é a assinatura de Deus. E o que é o bom? O bom é tudo aquilo que vai no sentido da vida. Né? Eu ia concluir com isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Rapaz, que exposição, hein? Olha, gostei bastante, né? Que Principalmente bom. dessa questão última aí. Realmente faz todo sentido, principalmente se tratando de filósofos ateus, né? Schopenhauer não é declaradamente ateu, mas ele é considerado um liberal, né? O Nietzsche alguns vão dizer que ele não era ateu, né? Mas quando ele fala, por exemplo, que Deus está morto, né? Isso tem várias interpretações, né? Ele fala que os filósofos não conseguiam falar de ética sem matar Deus. Então eles falavam assim, olha, vocês aí são filósofos, vocês são ateus, mas peraí, toda vez que vocês vão falar de ética e moral, você tem que colocar Deus no meio? Não é assim que funciona. Então, se é para ser ateu, Deus não pode ser usado para falar de ética e moral. Então, ele trabalha dentro desse sentido também. Antes de alguém fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui também, né? Porque a teologia natural, realmente, eu acho até que teologia natural é um tema para um curso completo. Porque teologia natural não é algo simples, né? Teologia natural é algo muito complicado. E, realmente, uma pergunta que eu queria fazer hoje se vê muito pouco construções filosóficas. Hoje a gente estuda os filósofos, mas a gente não aprende a filosofar, né? Olavo de Carvalho falava isso. Ele falava que a gente estuda os filósofos, mas a gente não aprende a construir uma filosofia, que é diferente do que acontecia no cristianismo no passado, com Tomás de Aquino, Anselmo da Cantuária e tudo mais. Você acha que isso... Por que aconteceu essa preguiça de filosofar, né? A gente procura saber sobre os grandes filósofos, mas meio que a gente tem essa preguiça de construir nossa própria episteme, né? Nossa própria filosofia. O que você acha que pode ser o motivo disso? Cara, construir uma filosofia, a gente está falando de construir um sistema filosófico, uma interpretação da realidade a partir de algo que não foi pensado, né? Trazer questões novas aí é muito difícil, professor, é muito difícil, porque tudo está muito saturado, tudo tá muito visto e revisto. E as questões da existência hoje em dia, elas não são mais tão interessantes. Qualquer coisa, se você trouxer hoje um sistema filosófico para explicar a existência, estou falando filosófico, tá? Não estou falando científico, né? Não estou falando científico no sentido olha, descobrir uma molécula aqui, não sei o que, nada disso. Se você trouxer um sistema filosófico hoje, ele vai ser comparado, cara, com montanhas, com filósofos que são verdadeiros dinossauros das construções filosóficas, né? Então, quando você é comparado com esses dinossauros das construções filosóficas, o seu edifício de filosofia ali que você construiu para poder explicar a existência, ele
ele vai ficar assim, ele vai ser comparado com esses caras. Então, hoje em dia, os grandes filósofos, existem grandes filósofos, eles não têm interesse nisso. E aí o discurso filosófico hoje que mais interessa à sociedade, porque a filosofia também, ela só é feita enquanto isso vai para o debate público se aquece com aquele tema. Entendeu? Então você pega e lança uma ideia para o debate público. Aquilo aqueceu? Aqueceu. Então você vai em cima daquilo, você vai construindo. Aquilo não aqueceu, aquilo não reverberou, você falou, ninguém se manifestou, aí aquilo vai ficar para você, não vai ter muito resultado. E o que pega hoje, o que aquece o pessoal, assim, o debate público, são questões políticas, né? Então a política, existe a filosofia política hoje, que é uma coisa que está muito em alta, e hoje os filósofos eles gostam muito de tratar dessa questão de filosofia política por uma questão de reverberação mesmo, entendeu? E aí eu quero dar um nome aqui que é interessante, tem até documentário dele, assistam, né? Se vocês puderem. Slavoj Zizek é um baita cientista, filósofo político, né? E é um cara assim que eu não concordo com todas as ideias deles, mas ele dá um banho hoje, cara, assim, tá? Ele traz muita coisa nova e muita coisa legal, né? Tem até um debate na internet do Slavoj Zizek junto com Peter Jordan. Acho que é Peter Jordan, tô com o livro dele aqui. Jordan Peterson, negócio assim. Tem um debate nele, um conservador, outro de esquerda, o negócio pega fogo, é muito legal. Cara, é um cara que ensina muito pra gente, o Zizek. É um grande filósofo hoje. Tem também outros filósofos, tem o Marcos James, Marcos, sei lá, esqueci o nome do cara. Tô com o livro dele aqui atrás. Se vocês quiserem, depois eu ponho uns livros aí na descrição. Mas o que pega é isso hoje, sendo bem explícito, assim, o que pega é o seu tema, aquilo que você quer falar, vai reverberar na sociedade? Vai encontrar eco? Vai, então vai rolar. E o que encontra eco não são questões existenciais hoje em dia. É isso. Perfeito, perfeito. Mais alguém quer perguntar? Mais alguém? Só abrir o microfone e fazer esse questionamento. Jorge Jesus, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Boa noite, professor. O tema Boa da palestra boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Então, o tema da palestra é a filosofia pode ajudar na interpretação bíblica, né? Não, mediante esse tema, eu queria fazer uma pergunta ao professor, se ele pode dar exemplo de como eu usar isso, um exemplo prático. Você pode dar um exemplo prático para o meu esclarecimento? Tá bom. Olha, eu falei aqui da definição do ser, né, por Parmênides, né, que não sei se você estava aqui a hora que eu falei isso, né? Então, por exemplo, quando Deus ele se define, ele se apresenta dizendo eu sou, que fala que o eu sou te mandou. Quem é você? Eu sou. Deus se apresenta e se define como o eu sou. Então, Deus está dizendo eu sou, ele é. Então, do verbo, que verbo que é o ele é? É o verbo ser, né? Então, a gente tem que definir o que é o verbo ser. O que é ser? Né? Aí surge essa pergunta. O que é ser? Então, quem vai responder essa pergunta? Então, aqui tem o filósofo Parmênides que responde essa pergunta. O que é o ser? E a resposta dele, teologicamente, faz muito sentido para essa resposta que Deus dá para Moisés, né? Moisés pergunta quem é o Senhor, porque eu vou em teu nome, como que é seu nome? Deus fala, eu sou. E é uma coisa assim, sabe, que deixa todo mundo no ar. Você é o quê? Ele está dizendo, eu sou o que sou. Bom, ele é o que é. Então, quando a gente pergunta, bom, ele está dizendo que ele é. É o que é a palavra é? A palavra é verbo. Que verbo que é a palavra é? É a verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Né? Então, se a palavra é, que é a definição, é Deus se definindo como aquele que é. Se a definição da palavra aliás, se é uma palavra que é um verbo, e esse verbo é o verbo ser, tem que saber o que é o ser. Aí Parmênides chega e fala assim, o ser é aquele que não pode deixar de ser. Se o ser deixar de ser, não é ser. Né? Então, aí você percebe que você
se identifica como, ou se entende que você é um ser humano, e se você é ser, querido, você não poderia deixar de ser, né? Segundo a interpretação de Parmênides. Então, essa explicação que Parmênides dá, estou dando um exemplo aqui que eu já tinha dado, que é o que está na minha cabeça aqui agora, para mim faz muito sentido. Outra coisa que faz muito sentido é quando você vê Paulo explicando que a existência proclama, quando eu falo existência, a natureza proclama a existência de Deus. Isso vai na mesma direção do que Aristóteles falou. Que Aristóteles ele chega à conclusão, sem Bíblia, sem revelação, sem nada. Tem que ter um primeiro motor, tem que ter uma ignição, tem que ter um disparo, tem que ter uma mente inteligente por trás de todas essas coisas que existem, porque o que existe é muito extraordinário, de incrível, de perfeito, e isso não pode ter vindo do nada, porque o nada não produz nada. Então, esse pensamento anterior ao versículo, de que nada não produz nada, de que é obrigado ter alguma coisa, né, antes da existência, volto àquela pergunta inicial que eu comecei a palestra falando. Por que existe alguma coisa no lugar do nada? Né? Então imagina o seguinte, que a premissa é, não deveria existir nada. Se antes da existência não tinha nada, e o nada não produz nada, não era para ter nada hoje em dia. Então esse pensamento é um pensamento puramente filosófico que vai totalmente na direção e no alicerce de uma construção de uma revelação cristã. Entendeu? Não sei se ficou claro aí, que a nossa conversa é meio doida, né? Entendi perfeitamente. Obrigado aí pelo esclarecimento. Amém. Obrigado pela pergunta, meu amigo José. Quem levantou a mão? Gustavo, né? Gustavo, pode fazer sua pergunta. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho alguns amigos conhecidos cristãos que são um pouco resistentes com relação à relação que a teologia possa ter com a filosofia, por conta de alguns casos de cristãos que têm abraçado mais uma ideia racional da fé, sem muita fé, né? Quando a pessoa entra no campo da fé, abraça mais a razão do que a própria fé. Aí a gente tem percebido hoje pessoas que se incomodam um pouco com um Deus bíblico, que é o nosso Deus, e começa a criar um Deus aos seus moldes, né? Porque elas não têm coragem de se declarar ateus, mas começa a criar um Deus como, por exemplo, o Demiurgo, lá do Platão, né? Em 300 e pouco antes de Cristo. Não, um grande arquiteto, o artesão, né? Um grande artesão, e começa a criar deuses, talvez por questões meramente filosóficas, né? O senhor não acha um pouco temerário ou perigoso cristãos que estão novos na fé entrar nesse campo da filosofia, que é um oceano profundíssimo? O que o senhor acha? O senhor acha que é possível, é saudável um cristão novo convertido, um cristão que está aprendendo a fé, entrar nesse campo da filosofia, ou o senhor acha que está tudo bem, que é possível estudar os dois juntos e isso só vai agregar? Parabéns, Gustavo. Que perguntasse, hein? Caraca. Cara, olha só, eu quando fui estudar filosofia, eu fui com um certo temor, tá? Eu fui com um pouco de medo, eu fui com um pouco de receio. E assim como quando eu entro no mar e penso o seguinte: eu tenho que saber o meu limite com o mar, entendeu? Se eu perceber que a maré tá subindo, eu tenho que sair fora, velho, porque a minha vida tá em risco, entendeu? Então, eu acho que a filosofia, ela tem que ser, acho que tudo na vida tem que ser um pouco assim, sabe? Não só para a filosofia. Acho que você tem que, você vai para assistir um filme no cinema, sei lá, entendeu? Você tá lá assistindo o filme começou a ficar muito estranho, muito picante, muito não sei o quê, levanta e vai embora, velho. Tá? Então, eu acho assim que você tem que ter esse filtro para a tua vida, né? Eu acho que se você estudar filosofia com professores igual o professor D'Angelo, comigo, com o Jonas o quê? Madureira, é isso? Jonas Madureira. Se você estudar filosofia com esses caras, você vai crescer.
Entendeu? Se você for estudar filosofia com os malucos aí, velho, aí isso vai ficar estranho mesmo, entendeu? Eu estudei com gente que era bacana, gente de Deus, eu peguei umas casca grossa, mas o que acontece? Você, quando começou a falar, você falou a respeito da fé. E o Pondé falou uma coisa muito legal. Ele diz assim: o problema da fé é que se você não coloca a fé em Deus, você coloca a fé em qualquer coisa. E que de repente é um conceito muito mais boboca e primitivo, você está entendendo, que não traz resposta. Agora, com relação à fé, eu não creio no Deus bíblico. Fala, querido, mas eu não tenho fé. Mas a fé é uma coisa que você só é movido por fé 24 horas. Entendeu? Aqui as pessoas acham que fé é uma coisa assim, abraâmica, né? Abraão, sai da tua terra. E a fé, cara, é uma coisa do ser humano. Tanto é que você está encapsulado no seu corpo agora e todas as informações que você recebe pelos sentidos. E quando você recebe a informação pelos sentidos, você acredita que teu olho está enxergando, que teu ouvido está ouvindo, que teu nariz está cheirando. Mas o que eu tenho para te falar é que quem está ouvindo é o teu cérebro, quem está enxergando é teu cérebro e quem está... Tudo é teu cérebro. Entendeu? Você tem ferramenta de captação, mas quem está processando essa informação para se tornar uma informação que faz sentido para você é o teu cérebro. Você não vê com o olho, você vê com o cérebro. Você não ouve com o ouvido, você ouve com o cérebro. Você entendeu? Então, você não fala com a boca, você fala com o cérebro. É do cérebro que parte a informação para a trombeta tocar. Trombeta não toca sozinho, tem que ter um tocador, então é o cérebro. Então, aqui já começa a nossa loucura. Entendeu? Tudo que a gente faz é por fé. Você põe uma roupa que você acredita que aquela roupa vai ficar bem. Você corta o cabelo, vou cortar o cabelo porque acredita que vai ficar bem. O que é isso, se não fé? Eu vou parar o carro aqui, eu vou pôr o cadeado porque eu acredito que vai ficar guardado. Tudo, você acredita em tudo. Você é obrigado a acreditar em tudo. Você crê agora que os pratos da sua casa estão no armário da sua cozinha? Você crê nisso? É fé. É fé. Entendeu? Porque nesse tempo que a gente estava conversando, podia ter entrado alguém, podia ter pego esses negócios e levado embora. Ou podia ter caído no armário. Você crê que amanhã você vai estar vivo? É fé. Tudo é fé. Então você pode pôr fé em coisa que faz sentido, ou você pode pôr fé em coisa idiota. Agora, a vida já é um escândalo. A vida é um milagre. Isso aqui que está acontecendo entre nós é algo impossível, inimaginável, incabível. Isso aqui é o cúmulo do impossível que está acontecendo aqui agora. Só que a gente é cozido na sociedade de tal forma que a gente acha isso aqui muito natural. Aí a gente fala, mano, eu vou tomar cervejinha, mas não sei o quê, a mina me deu fora, eu vou pegar uma mina esse final de semana, como se tudo fosse tudo muito natural e é assim que deveria ser mesmo. Mas, cara, a vida é o maior milagre que existe, isso aqui é um escândalo, isso não poderia, não tem o menor sentido, diante do nada, diante do universo, o que a gente está vivendo aqui não tem o menor sentido de ser, cara, isso aqui é o maior milagre. Então, diante desse milagre absurdo que é a existência, que é a vida, aí eu vou para a filosofia, estudo, e a filosofia me mostra isso, no meu caso, me converteu mais ainda. Porque quando eu buscava em outras divindades respostas, quando eu buscava em outros deuses respostas, não tinha resposta. Tanto é que eu comecei, vamos definir Deus aqui, ele é o máximo de tudo. Entendeu? Você pode ter os filósofos que são ateus, sérios, você pode perceber que eles, quando falam de Deus, não tem risadinha. É ou não é? Não tem risadinha, cara. Não tem, o cara é crente. Não tem essa. Se você, numa conversa com filósofos sérios, trouxer o debate, e Deus, pessoal, todo mundo vai dar um passo atrás. Falou, nossa, agora ficou sério, meu irmão. Agora ficou sério. Por quê? Porque, velho, nada faz sentido na existência. Eu estou dando umas voltas assim para te explicar que tudo é um grande milagre. Tudo é fé. Entendeu? Então eu acho engraçado quando uma pessoa fala assim, eu não creio. Não é que você não crê, você é tão desinformado que você acha que tudo está acontecendo com uma naturalidade tão grande como só deveria acontecer, e não é desse jeito. Se eu começar a te mostrar os detalhes do milagre que você está vivendo, entendeu? Do milagre da existência, da loucura da existência, da loucura que é isso, você vai ficar louco, velho. Entendeu? Então, assim,
eu reconheço, viu, Gustavo, que a filosofia não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é use sem demoração, use sem, tem uma palavra, esqueci a palavra. Mas, enfim, use sem moderação. Não é use sem moderação. É assim, você quer estudar filosofia? Dá um passo. Você conseguiu administrar esse passo? Você está vivo? Tá. Tem esse outro passo aqui. Quer dar mais um passo? Vamos dar mais um passo. E vão dar mais um passo. Vou falar uma coisa para você, que eu li um livro chamado Por que o Mundo Existe? Jim Holt. Por que o Mundo Existe? Jim Holt é um jornalista que ele fez essa pergunta para os 10 pessoas mais inteligentes com PhD do mundo. Ele pegou os 10 vivos e foi na casa dos caras, assim, ó, eu vou escrever um livro, só tenho uma pergunta para fazer para você. Por que o mundo existe? Fala aí que eu vou escrever. Dos 10 que ele entrevistou, 4 disse assim, Deus. 6 disse, não sei. Até o cara que diz não sei, ele está dizendo não sei, porém, há possibilidade real de Deus estar na conta. Mas 4 afirmaram, Deus. Você pega todos os prêmios nobres que passaram, que ganharam o prêmio Nobel, pergunta para eles, quem acredita em quem era ateu? 10% era ateu. Então, quando a gente vai trazer Deus para a conta, a fé para a conta, no meu caso, o conhecimento, a sabedoria, a leitura, só me aproximou de Deus. Se você pegar os grandes clássicos literários da humanidade, Tolstói, Dostoiévski, sei lá, pode falar aí, até Machado de Assis, você vai encontrar Deus lá, cara. Dostoiévski, quer se converter? Leia Crime e Castigo. Entendeu? Cara, aquilo é um livro de um cara que se converte. Talvez uma das melhores que eu já li. Oi? Um dos melhores que eu já li. Muito bom. Cara, é melhor que evangelismo. Quer evangelizar alguém? Dá Crime e Castigo para a pessoa. O livro do Dostoiévski. Então, eu estou querendo te dizer o seguinte, que, na verdade, existe um povo mal informado a respeito de tudo e que acha que o assunto Deus ou crer em Deus é uma coisa menor. É uma coisa que não deveria ser feita, uma coisa mais boboca, entendeu? Uma coisa assim para gente fraca, não sei o que e tal. Entendeu? Mas que eu estava falando para você aqui, quando eu fui para a filosofia, só encontrei monstro lá dentro. Mas eu reconheço que não é, acho que não é para qualquer um, não, cara. Eu falo isso que eu realmente gosto, eu sempre gostei de ler, entendeu? E tal. E eu acho o seguinte: irmão, eu congrego na Universal, entendeu? Eu gosto de ir lá. Então, amém, irmão. Fica lá, dá glória a Deus e aleluia lá, entendeu? Porque se tem alguém que convence o ser humano, não é Eduardo, não é D'Angelo, é Espírito Santo de Deus. Cara. A gente gasta saliva, a gente se mata de falar e a pessoa não se convence. Então, meu amigo, eu tô feliz na católica. Fica aí, meu irmão, fica aí, cara, entendeu? Vai, professor, eu vi uma vez, só complementando aqui, para a gente encerrar, eu vi uma entrevista com um político, que eu nem concordo muito com as ideias dele, mas eu estava assistindo, e naquela ocasião eu acho que tinha uns 2 ou 3 cristãos, e ele aí estava falando sobre política, aí eles esbarraram no assunto fé, e esse político era ateu, e as pessoas ficaram meio sem graça, porque ele era ateu, tá? Aí ele falou assim, não, gente, é o seguinte, porque os cristãos geralmente, quando se relacionam com ateu, foi o que o senhor falou aí, é aquele ateu que dá risadinha de canto de boca, que acha um absurdo crer em Deus, mas é um ateu Nutella, né? Não é um ateu, sabe, sério. Então esse político falou assim, vocês acham que eu gosto de ser ateu? Eu só não sou crente, não sou cristão, porque eu não tenho a fé que vocês têm. Porque é muito melhor você crer em alguma coisa, sabe? Você chorar e pedir socorro para alguém, né? Você conversar com alguém, saber que alguém tem certeza que alguém está te ouvindo. Então eu achei que ele foi um ateu sincero, né? Eu achei bem pertinente. É só isso. Fantástico isso aí, fantástico, cara. É exatamente isso, entendeu? E grandes ateus se converteram e falaram, né? Você tem o Chesterton, que era ateu, você tem o C.S. Lewis, que era ateu, cara. A história desses caras, o livro, quando eles falam o relato da conversão deles, é incrível. Estamos falando de gente de um QI muito acima
acima do nosso, assim, cara. A gente, sabe? Então, assim, é um assunto muito gostoso, muito caro. E eu, cara, na minha pequenez, assim, eu queria entender um pouco mais as coisas, sabe? A grande pergunta que eu fiz para mim mesmo, e aí, professor D'Angelo, até cabe uma aula disso, tem uma classe de pessoas chamadas de grandes pensadores, não é isso? Os grandes pensadores da humanidade. A minha pergunta foi: o que os grandes pensadores pensaram que eu, como homem, não consiga pensar também? Eu quero entender o que o grande pensador pensou para ele ser elevado à categoria de grande pensador, né? E aí eu fui buscar essa resposta. E aí eu encontrei. E aí você percebe que Jesus está. Se não tiver entre os grandes, se você for ateu, você diria que Jesus está entre os grandes pensadores. Cristão, como nós somos, Jesus está muito acima dos grandes pensadores. Entendeu? Ele fez uma revolução. Então é isso. Parabéns pela pergunta, Gustavo, pela colocação. Incrível, cara. É isso mesmo. Bom, galera, já estamos aqui finalizando a nossa palestra de hoje. Acho que foi extremamente didática. Eu, por exemplo, gostei muito da aula de hoje. Agradeço aí ao nosso querido Edu Mascarenhas, tá? Tenho a honra aí de ser amigo pessoal desse rapaz aí. Diego Marinho tá falando do Clóvis, né? Clóvis de Barros Filho, né? Também é um cara muito legal. Olha aí, ó. Quem chegou aqui, ó? Xaropinho. Rapaziada, vocês não me chamaram, né, mano? Próxima vez vocês me chamam, velho. Nós vamos filosofar que nós é doido, velho. Certo, mano? Nós é do crime, mano. Que do crime? O quê, rapaz? Cala sua boca. Um beijo pra todo mundo aí. Você Aí, galera, acha, velho? Olha o pra meu quem não trabalho, sabia, velho. quando o Edu Mascarenhas falou que ele é do humor, né? Ele é o xaropinho do programa do SBT aí, do programa do Ratinho. Então, o cara fez história no Brasil, né? Quem não sabe quem é o xaropinho do programa do DNA lá, fazendo a confusão toda lá, né? Não tem como não conhecer esse cara. Edu, muito obrigado aí pela sua exposição. Vai ficar gravado e isso aqui, cara, as pessoas que não participaram hoje precisam assistir esse vídeo, a gente vai mandar lá no grupo também. Foi uma exposição excelente. Você que fala que esqueceu de tudo, lá, para com essa falsa humildade, tá, Edu? Para com essa falsa humildade, porque, ó, que exposição, cara. O que eu falei para vocês é aquilo que eu levei para minha vida. É que a gente vê muita coisa, mas tem algumas coisas que a gente leva para a vida. Então, o que eu falei para vocês é aquilo que eu levei para a minha vida. Por isso que eu falei teologia prática, filosofia prática, filosofia para o dia a dia, entendeu? Então, então é isso. Isso que eu falei para vocês me ajudou na minha fé, ajudou no meu dia a dia, ajudou a produzir sentido, ajudou a sair de depressão, ajudou passar deserto. Sabe o que é você passar um deserto? Deus não fala com você, não se manifesta, não tem milagre nenhum, a vida lascada, tudo danado, não tem nada, e é só você e Deus ali, cara, e não tem profecia, não tem milagre, não tem milagre. E aí, nessas horas, cara, que você não enxerga milagre nenhum, você vê que você já é um milagre, sabe um negócio assim? Então, muitas vezes, eu passando por momentos assim horrorosos, e eu não sou um cara que gosto de ir atrás de profecia, nem de nada disso, eu tenho pavor disso, né? Por causa de muita burrada, muita decepção. Então, eu percebi o seguinte, cara, que Jesus basta. Jesus basta. Se ele falou uma vez, se ele escreveu uma vez, se ele ditou uma vez, basta. Eu não preciso de mais nada, porque a minha vida já é um milagre, a minha esposa é um milagre, minha filha é um milagre, meu trabalho é uma porcaria, mas é um milagre, entendeu? Então, tá entendendo? Eu tô lá por exclusivamente por questão de salário, então eu tenho geriza daquilo, mas é um milagre, entendeu? Tamo lá e tal, entendeu? Então, é isso. A Elaine tá falando aqui, eu sou o ser que não deixa de ser. Exatamente. Sabe? Para mim isso basta. Eu não preciso de mais milagre nenhum na minha vida. Então, a filosofia me ajudou com isso. E eu levei isso para minha vida. Então, com tudo que eu falei para vocês, a alegria do cachorrinho. Ô, cara, quando a pessoa está angustiada, olha o conselho de Jesus quando a pessoa está angustiada. Ah, eu tô ansioso. Tá ansioso? Vai ver passarinho. Vai ver lírio. Vai ver flor. Explica para mim a beleza da flor.
Olha para a flor, depois você vem explicar para mim que sou criador, por que da beleza dela, do cheiro dela, da delicadeza dela, por que do efeito que ela causa na tua mente de te alegrar quando você olha para uma flor que não fala com você? Por que da alegria de você ver um cachorrinho que está alegre, olhando, pulando na tua frente, entendeu? O cachorro não fala nada para você, mas você sente a alegria dele e assim, então você explica para mim, que sou Jesus, em outras palavras, né? Por que desse efeito no seu corpo sobre uma coisa que é inanimada? Truco, ladrão! Sabe um negócio assim? Sabe? Para mim isso é... Eu não preciso de mais nada, cara. Eu não preciso de campanha mais, cara. Acabou as campanhas na minha vida. Eu não preciso de manto ungido. Acabou tudo, cara. Matou a pau. Então, desculpa, cara, Isabel. Então, assim, mas é o que eu levei para a vida. Então, eu não decorei. Eu tenho um monte de livro aqui. Eu adoro ler. Fora o que está no Kindle, fora os que eu tenho guardado por aí e tal. Não consegui ler tudo. Acho que eu li uns 80% disso aqui. Não tenho. Uma coisa que eu vou falar para vocês também. Eu tenho uns amigos que falam assim, ai, mas você lê tudo, você aprende. Eu não estou lendo para aprender, velho. Eu estou lendo para curtir. Eu não estou lendo para decorar. Eu estou lendo porque eu gosto de conhecimento, ainda que eu não vá usar, ainda que eu esqueça 5 minutos depois. Se assiste filme para aprender, só se assiste filme por prazer, velho. Sabe como é que é? Um livro é um filme, cara. Então eu vou bater um papo ali com o cara ali, velho, entendeu? De uma conversa insana, completamente maluca, entendeu? E eu vou bater aquele papo por prazer. Eu vou esquecer depois, eu não estou preocupado com isso, cara. Mas de alguma forma aquele papo vai me afetar. Outra coisa aqui que eu quero deixar com vocês aqui. Um homem, um ser humano, se ele não botar para fora o que está na mente dele, fica gravado na mente. Só que a mente de um homem pode ser passada para o papel. Eu posso escrever no papel. Eu, Eduardo Mascarenhas, acredito que a política no Brasil deve ser assim, assim, assado. E eu pego tudo que eu penso de política e ponho no papel. Quando você tem contato com esse papel, você está tendo contato com aquilo que eu acredito piamente de política. A minha verdade a respeito de política. Então, se você quiser ter um encontro com Freud, velho, vai ler a obra de Freud. Aquilo que Freud acreditava, ele botou no papel. O Einstein, cara, pega o Einstein, um dos caras mais inteligentes, ele diz assim, eu acredito no Deus de Spinoza. Qualquer dia a gente dá uma aula sobre Deus de Spinoza. Então, você quer bater um papo com o Einstein? Pega o livro dele, cara, tá aqui. Pega o livro dele, você vai ler. É um livro duro, é difícil, mas é Einstein, velho. É Einstein, meu irmão. O cara escreveu, velho. Tá assim? Então, você quer ter um encontro com o Criador, cara? Lê a palavra de Deus, velho. Mano, eu posso ter um encontro com Deus ali, cara, no texto, meu irmão. Eu acho isso assim. Para mim, isso é o fim de tudo. Acabou. Não preciso de mais nada, cara. Desculpa, Valdemiro. Não vou no seu culto. Entendeu? Muito obrigado aí, ó. Galera, foi excelente essa exposição, tá?